Aos 31 anos, Philippe Coutinho está muito próximo de retornar ao Vasco. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais características do craque e o seu possível encaixe no time de Álvaro Pacheco. Primeiramente, a gente tem que desmistificar essa questão de que o Coutinho atua prioritariamente pelo lado esquerdo. No Al Rail, inclusive, ele atuou numa função bastante parecida com o que ele exerceu com o Tite na seleção, que é esse falso ponta pela direita, oferecendo o corredor para o lateral atacar, e o próprio Coutinho ocupando muito mais uma zona interior do campo. E a gente vai ver isso aqui nesse lance. Olha como é que o Coutinho recebe, e ele está dando espaço para o atacante atacar a profundidade e, lógico, o espaço para o lateral ultrapassar. E a gente vai ver que nesse contexto o Coutinho vai se aproveitar muito do bom passe que ele tem para achar esses jogadores em amplitude e, a partir disso, criar situações mais agudas em campo ofensivo. Mas é lógico, no Qatar a gente viu o Coutinho também com bastante liberdade, algo que a gente pode entender como positivo para o Vasco com Dimitri Payet nessas trocas de posição, principalmente na entrelinha, em que o Coutinho pode muitas vezes aparecer pelo lado esquerdo também e o Payet pela direita ou pelo centro, o que seja. E é legal a gente entender também essa relação do Coutinho com o lateral, com o ala, que é algo que casa bastante com a ideia de jogo do Álvaro Pacheco, que são os laterais dando amplitude no campo e os meias ou extremos sendo mais construtores, atuando por dentro. E o Coutinho se tornou um jogador muito construtor a partir desse momento da carreira, muitas vezes inclusive vindo buscar essa bola próximo dos pés dos volantes. E aí, a partir disso, ele vai achar esse tipo de passe aqui, buscando o jogador em amplitude, mas também um passe um pouco mais criativo e decisivo, buscando o jogador em profundidade e manipulando muitas vezes essa linha de impedimento, essa última linha do adversário. É algo que o Coutinho faz muito bem, porque além do refino no passe, ele tem um bom timing para isso. Então muitas vezes ele vai achar o seu jogador nesse tipo de intervalo, entre lateral e zagueiro, ou entre os dois zagueiros, em posição legal. E muitas vezes o Coutinho vai criar o próprio passe, né? Em que conduz, abre o espaço, traz os marcadores consigo e a partir disso dá ao seu companheiro a possibilidade de atacar o espaço, como a gente vai ver agora com os atacantes. O Coutinho tem uma boa relação também com esse tipo de atacante que vai atacar a profundidade, inclusive saindo do seu próprio campo. Algo que, tudo bem, o Verratti não tem essa velocidade para fazer, mas o Verratti hoje carece desse tipo de municiamento a partir dos seus meias, né? E aí, ter mais um jogador com essa característica, que vai achar esse tipo de passe nos intervalos entre os zagueiros ou entre o zagueiro e o lateral, é bastante importante. Inclusive para os alas que vão explorar esses ataques também, imagino eu, com o Puma e o Piton, ou até o Paulo Henrique pelo lado direito também. E esses passes manipulando linha de impedimento são muito importantes. E aqui a gente vê o Coutinho também achando situações a partir do seu drible. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas o Coutinho muitas vezes vai tirar essas situações da cartola a partir de dribles, ou então, como a gente vê aqui, o primeiro toque, que o Coutinho tem muita qualidade nesse primeiro toque, nesse domínio orientado. E aí a gente vai ver, novamente, orientado já colocando a bola em afeição para achar o companheiro em profundidade e, mais uma vez, um bom passe para gol, né? Aqui a gente vai ver uma situação de cruzamento, que é algo que os times do Álvaro Pacheco utilizam muito. A gente vai ver o Coutinho numa função mais de base de jogada e ali os jogadores mais à frente, possivelmente o lateral e o segundo volante. E o Coutinho vai muito bem nessa bola pelo alto, alçando essa bola buscando o atacante, seja com o pé direito ou com o pé esquerdo, como eu disse, essa versatilidade de funções aparecendo pela direita ou pela esquerda com diferentes movimentos, mas é lógico com a mesma qualidade para achar os jogadores em boa condição dentro da área para finalizar, seja pelo alto ou pelo chão. Aqui a gente vai começar a falar especificamente sobre controle orientado e o primeiro toque na bola. Como o Coutinho tem isso como virtude, uma das grandes virtudes do Coutinho, na verdade, porque é um jogador de bastante refino técnico e é um jogador que muitas vezes vai antever a jogada. Repare aqui, ele já dá o passe pro lateral, buscando receber entre esses dois jogadores, e o primeiro toque é muito importante para se desvencilhar do adversário. A gente vai ver isso aqui, é uma dividida, mas o primeiro toque e o segundo ali para o drible são muito importantes para que a equipe dele tenha a posse de bola novamente. E o Coutinho vai criar muitas situações também a partir desse drible para finalizar. É algo que ele tem também como virtude, que é essa verticalidade quando entra em terço final do campo, seja para achar um passe ou então para o chute para o gol, já que também é uma grande característica dele finalizar, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo. E a gente vai falar disso posteriormente, também da ocupação do Coutinho pensando em chegar à área.
A gente estava falando dele como um falso ponta, vindo um pouco mais para uma zona interior do campo, a gente vai ver justamente isso aqui. Ele vai gradativamente indo em diagonal à área para que ele tenha um bom espaço para poder finalizar a gol. Mas também tem um bom senso de ataque à área nas costas dos defensores, aqui se colocando numa situação de cruzamento só para empurrar a bola para dentro das redes, né? E a gente vai ver isso novamente contra o Al Nassr, inclusive na Champions Asiática, em que a partir de uma roubada de bola do seu companheiro, o Coutinho vai ter um bom timing para ultrapassar e vencer o Alex Telles nessa corrida para chegar na frente e fazer o gol naquele momento, né? E é lógico, a gente vai falar também de chute de fora da área. Coutinho é um especialista nesse sentido. E como ele vai se colocar nesse tipo de posicionamento para receber com liberdade e fuzilar no gol, algo que ele tem até hoje com seus 31 anos, essa capacidade. A gente vê aqui, inclusive, uma situação mais fácil de visualizar esse posicionamento entre as linhas. E aí, lógico, aproveitar a liberdade que tem muitas vezes com a intensidade do adversário mais baixa. E aí finalizar muito bem de longe e fazer golaços como esse. E também na bola parada, outro jogador que agrega como o Dimitri Payet.